Estamos já, digamos, na segunda parte do tempo depois de Páscoa, já nos preparando para a festa da Ascensão, para a subida de Jesus ao céu. Essa subida que vai nos encher de alegria, porque ele entra na glória, mas vai também nos encher de tristeza, porque estamos ainda aguardando a volta dele, como foi prometido naquele dia. E é por isso que a igreja hoje nos dá umas orientações, toda a liturgia nos leva a isso. Dentro deste compasso de espera, estamos aguardando a visita do Senhor. É claro que nós sabemos pela fé que ele está presente em nosso meio, espiritualmente, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E ele está presente no sacramento da Eucaristia, vivo, real e substancialmente, vivo como está no céu. Que ele está presente também na igreja, cuidando, guiando, e presente também através dos nossos pastores. Mas estamos esperando a sua vida. Seja a sua vida na hora da nossa morte, quando iremos com ele para a eternidade, seja a sua vida no fim do mundo, ou a ressurreição da carne, a nossa ressurreição, e o julgamento final e a entrada com ele na glória eterna de corpo e alma. Mas estamos esperando. E nessa espera, como é que nós devemos viver? É esta vivência da espera que a igreja nos coloca hoje. No primeiro ponto, São Pedro nos chama a atenção porque nós somos peregrinos. Como peregrinos e viandantes neste mundo, não vos entregueis aos desejos da carne que combatem contra a alma. Então, a primeira consciência que nós temos de ter é de que somos peregrinos. Nós não somos cidadãos do mundo, embora estejamos no mundo. E nessa qualidade de peregrinos nós estamos caminhando. Peregrino caminha em direção ao seu fim. Qual é o nosso fim? Para que nós fomos criados? O Catecismo nos responde: o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus desse mundo, depois ser feliz para sempre no céu. O nosso fim é esse. Então, criado para conhecer, amar e servir a Deus. Esta é a nossa qualidade de peregrinos aqui na Terra, buscando amar, conhecer, amar e servir a Deus desse mundo. Cada um da vocação para a qual Deus chamou. E a vocação primeira é a vocação à santidade. Esse texto de São Pedro, que nós lemos hoje, ele é antecipado exatamente São Pedro falando dessa vocação de todos nós, que é a vocação à santidade, como pedras vivas que nós somos, como fala do sacerdócio comum dos fiéis, somos pessoas sagradas. O batismo nos deu essa vocação, nos chamou, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E a verdadeira grandeza do homem está em buscar a cada dia essa perfeição, para estar mais e mais unido a Deus nosso Senhor. Mas é um desafio, porque vivemos nesse mundo envolvido com tantos problemas, com tantas dificuldades. O poder das trevas, como diz São Paulo, está nos ares, povoando, colocando suas máximas das relações sociais, das famílias, nos estados, nos ambientes. Vivemos este grande desafio porque somos peregrinos, estamos caminhando, mas temos esses inimigos que nos cercam. Nós somos peregrinos. Somos estrangeiros aqui. A nossa pátria definitiva é o céu. E como é que nós devemos viver, então, como estrangeiros? Uma das coisas que nós temos que levar sempre em consideração e vivenciar é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade?
Antigamente, quando as pessoas davam nomes aos filhos, colocavam sempre nomes de santos. Os católicos faziam questão de colocar o nome de um santo. Não só para o santo ser o protetor, mas para que aquela criança já se identificasse com o evangelho vivido por aquele santo. Por quê? Porque nós somos chamados à santidade. E essa identidade católica está cada vez mais se perdendo nos meios católicos. Depois que entrou o chamado liberalismo, em que já não se tem mais a consciência do bem e do mal, e que as pessoas se sentem livres para fazerem o que querem, onde se prega uma liberdade total, mal entendida, porque o verdadeiro sentido de liberdade é essa capacidade que cada ser humano tem de escolher de uma coisa e outra o que é melhor para alcançar o seu fim último. Portanto, não existe liberdade do erro, não existe liberdade para o mal, não existe liberdade para pecar. O erro, o pecado, são abusos da liberdade. Então nós não podemos abusar da liberdade. Mas desse ambiente liberal em que vivemos, e relativista, em que a verdade é muitas vezes conspurcada ou colocada como se fosse impossível ser atingida, é claro que nós somos desafiados cada dia a mantermos a nossa identidade católica. Não por arrogância, não por nós nos acharmos melhores do que os outros, porque nós somos frágeis como todos, mas por causa do nosso sim ao chamado de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós fomos batizados, dissemos esse sim através dos nossos pais e padrinhos. Quem for batizado maior, que isso sim já com plena consciência. Mas esse sim ao chamado de Cristo foi: queres ser santo? Sim! E recebemos a graça santificante, que foi perdida muitas vezes pelo pecado mortal, mas a vocação, o chamado continuou. Como viver essa identidade católica hoje, em um mundo relativista, liberal? A primeira coisa necessária é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é essa resposta nossa a Deus que veio a nós, na pessoa de seu Filho. Por isso a fé exige uma adesão da nossa inteligência, em primeiro lugar, ao próprio Jesus e a todas as verdades reveladas, trazidas pela Igreja até hoje. Essa adesão da nossa inteligência, ou uma decisão de vivência. Porque a fé tem que ser viva, deve ser viva. A fé sem obras ela é morta. Então, junto com a fé vem a busca da vivência da fé. São João Crisóstomo dizia que se nós, cristãos, vivêssemos a nossa fé, praticássemos as virtudes que essa nossa fé exige, nós nem precisávamos de pregação. Própria vida do cristão seria uma pregação viva. Quando nosso Senhor nos diz: vós sois a luz do mundo, é esta pregação com a vida. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, se o mundo está em trevas, nós temos que também fazer o nosso meia-culpa, porque sabemos muitas vezes julgar o mundo e nos esquecemos muitas vezes do nosso compromisso de santificação. E ficamos dando marcha ré todos os dias de nossas vidas. Andamos 2 passos e voltamos 2 passos. Andamos 2 passos, voltamos 2 passos. Ficamos no mesmo lugar. Então a fé, junto com a vida, depois alimentada
pelos sacramentos, com a graça dos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia. Isso é o ser católico. E católico pertencente de modo vivo à Igreja de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Então, fé, vida, sacramentos, igreja, movidos pela caridade. E é nela realmente que consiste a santidade. Então, como peregrinos, nós temos esse compromisso. Vamos viver esse compromisso. Agora, esse compromisso, ele exige também sacrifícios. Por isso, Jesus nos diz no Evangelho de hoje: vós estáis tristes. Realmente há uma certa tristeza em nós. Há uma certa nostalgia. Esse desejo de posse de Deus, esse desejo do encontro com Deus, ai nós isso. Por mais que nós tenhamos, estaremos sempre quietos, porque nós só descansamos, só repousamos em Deus. Por isso estamos tristes. Daí o sofrimento, que é fruto dos nossos pecados, fruto das nossas limitações, fruto também dos pecados dos outros, mas o sofrimento está aí. Vós estáis tristes hoje, diz nosso Senhor aos discípulos. Mas essa tristeza não é para nos fazer mal. Ela também é um meio de nós acordarmos, de nós buscarmos ser santos. Estava conversando essa semana com um amigo a respeito de São Luís IX, rei de França. E reuniu todos os seus soldados e foi lá para fazer uma cruzada. Gastou muito esforço e foi lá fazer a cruzada. Mas lá na cruzada ele foi vencido. Sofreu, foi humilhado. O rei que volta humilhado. Perdeu soldados, perdeu bens e perdeu as batalhas. Luís, o grande Luís, volta para a França humilhado. E a partir dessa humilhação, Luís começa a mudar de vida. Não que ele tivesse uma vida dissoluta, mas aquela humilhação foi necessária para que ele realmente encontrasse o caminho da santificação. E começou a santificar de modo mais direto, mais profundo. Já começava a andar descalço, começava a cuidar mais dos pobres, ia à missa todos os dias, procurava se confessar, recebia o sacramento da Eucaristia. Luís era um homem penitente por causa da humilhação. Por isso, a humilhação, e essa foi a nossa conclusão com esse amigo, a humilhação é um meio de santificação. Ninguém vai se santificar se não passar pela humilhação. Meu Deus, por quê? Porque a humilhação vai vos tornar humildes. Ninguém pode ser humilde, diz São João Crisóstomo, aliás, São Gregório Magno, se não for humilhado. Se você vai praticar a humildade, tem que passar necessariamente pela humilhação. É a humilhação de uma doença, é a humilhação de uma dificuldade financeira, é a humilhação de uma calúnia, humilhação de uma derrota, não foi São Luís, com humilhação do próprio pecado. Mas você tem que ser esmagado pela humilhação para se santificar. Porque o inimigo maior da santidade é o orgulho. E esse orgulho precisa ser triturado, esmagado, para que possa assim se santificar. E aí que você se levanta e você caminha. Temos horror da humilhação. Mas como ser humilde se não é humilhado? Porque a virtude
ela consiste em atos, pois, repetidos, se torna quase que uma segunda natureza. Mas como vai ter atos de humildade sem você pisar nesse orgulho? E vai pisar no orgulho com humilhação. Assim também, continua São Gregório Magno, as virtudes necessitam de atitudes. E de atitudes de esforço. Se nós não nos esforçamos, não vamos praticar as virtudes. Ninguém vai ter a castidade sem a mortificação. Não vai ter. Se não se mortifica no corpo e também no espírito. Ninguém vai ter a humildade, como vimos, sem a humilhação. Ninguém vai ter a paciência sem o sofrimento. De modo que é preciso que haja um esforço nosso com sacrifícios. São Paulo nos diz: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. É o ir contra si próprio. É o sacrifício de si mesmo. Ir contra a própria vontade, para que possa se santificar. Isso pode nos causar tristeza. É isso que diz Jesus diante da nossa situação hoje. Estás tristes? Mas o cristão não responde a essa tristeza com revolta, mas responde com os olhos da fé. Eu creio e vou. Poderíamos ficar por aqui, mas nosso Senhor nos dá um grande alento e nos diz, aí vem o terceiro ponto da nossa reflexão de hoje. Hoje estás tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É uma palavra de alento e de esperança. Nosso Senhor governa tudo. Nosso Senhor tem tudo em suas mãos. E nosso Senhor faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Estamos tão preocupados com tantas coisas, com tantas crises na nossa vida, com tantas crises no mundo, com tantas crises na igreja, e achamos que tudo está perdido e ficamos afoitos, querendo muitas vezes resolver tudo às pressas, como se tudo dependesse de nós, como se fôssemos grandes profetas dos tempos modernos para sairmos por aí falando, gritando para resolvermos nossos problemas. Não é assim. Não é assim que funciona. O comando é de nosso Senhor. Seja santo primeiro. Essa é a nossa missão. E vamos nos santificar nesse mundo, transformando esse mundo com a nossa vida, com nossas atitudes. A vontade do homem, ela é sagrada e Deus respeita. Deus Todo-Poderoso, ele diante da vontade humana, ele para e não força, deixa ele agir. Mas ele é poderoso de tal forma que faz tudo concorrer para a sua glória e para o bem dos que o amam, mesmo na tristeza e na dor. Então vamos confiar. A maior tentação do demônio nos tempos modernos é tirar do homem esta confiança em Deus, para que o homem caia no desespero. O grande problema hoje psicológico do ser humano é a ansiedade. Isso já se fez uma pesquisa e já se detectou, porque o homem vive desesperado, querendo resolver tudo. Vamos fazer a nossa parte, mas não vamos perder a confiança em Deus.
Mesmo quando cair, confia. Confia. Ele nos dá a mão. Mesmo quando estiver ferido, confia. Ele cura. Mesmo quando parecer que tudo está perdido, confia. Ele vai mostrar a luz e o caminho. Mas confia. Não se desespere. Confia. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Faça a sua parte, mas entregue a sua vida nas mãos de Deus. Essa palavra de esperança, Jesus coloca aos apóstolos e nos coloca também no dia de hoje. Peregrinos, nas nossas tristezas e sofrimentos, mas também nas nossas humilhações, para nos santificar, mas cheios de esperança, sabendo que o céu nos espera. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que é vida, doçura e esperança nossa, que ela nos converta, para que vivamos sempre dessa esperança da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.